Fala galera, time do G3X montado para esse Split 2, para esse 2026, esse segundo ano aí de Kings League Brasil. Finalizado o mercado, vou explicar um pouquinho como eu sempre faço aí com as minhas palavras. Eu que participei ativamente nesse mercado, sempre sendo esse meio de campo entre diretoria e os jogadores. Estou feliz que conseguimos aí montar uma equipe com o que a gente queria, era a nossa ideia, né? Então a gente sai do mercado cumprindo a nossa ideia de quando a gente entrou, que era exatamente essa, a primeira delas, que era manter os 6 wildcards, né? Então a nossa grande briga inicial, que as pessoas já sabiam antes do mercado rolar, foi para manter os nossos wildcards, né? Interessante que dos nossos wildcards, 4 receberam propostas, sendo que 2 deles receberam propostas muito boas, né? Propostas muito fortes para deixar o G3X, e a gente conseguiu manter os 6, né? Era a nossa ideia. A gente é o atual vice-campeão da liga, né? O time que tem ali o melhor ataque das duas competições. A gente tem o segundo maior percentual de número de vitórias, né? Só perde para a Fúria, então a gente também não acredita que tenha que fazer mudanças bruscas nesse momento, até porque, né, essa inflacionada que o mercado da Kings League teve atingiu o G3X. Muitos jogadores do G3X, desses 6, como eu falei, 4, né? Sendo que 2 receberam propostas oficiais fortes e 2 receberam sondagens dos nossos 6 wildcards. Conseguimos manter os 6 wildcards, né? Como vocês sabem, conseguimos manter aí o Andrés numa negociação que já ficou até em aberta ali na questão do DEM dele, né? E também conseguimos manter o Rufino, que também recebeu uma proposta de uma das equipes aí para estar deixando o G3X. Tivemos sondagem em outros 2 atletas, os atletas ficam, mas a nossa maior briga mesmo, até em questão financeira, ficou mais salve Gal, né? Kelvin, presidentes, ficou mais para a gente conseguir manter aí Andreas e Rufino, tá? E conseguimos manter os 2, era a nossa ideia. Muita gente, né? Eu falo bem aberto aqui, o que dá, muita gente talvez questione e queira outros wildcards, não tem problema nenhum, isso é a opinião do torcedor, e quem não é torcedor também tem direito total de opinar sobre isso. A gente sondou alguns wildcards também, mas o que faria sentido em alguma forma para a gente pensar para a gente eram valores incomparáveis, né? Do que a gente tem e do que a gente acredita que se paga para um jogador, tanto em multa quanto em questão de quanto o cara queria de salário. Então a gente, assim, rapidamente, isso já faz um mês ali, já desistiu total e já fechou. E é bem importante isso, que a gente tem muita confiança nesses 6 wildcards. A galera que também fala muito aí do Wembley, né? É um jogador que tá com a gente há bastante tempo, né? Passou do G3X com vários jogadores lesionados no primeiro split e teve ali, firmou, foi uma base pra gente, teve nas 2 seleções campeãs e a gente confia muito nele. E fora isso, é um jogador que tem muito caráter, muita palavra, e também um jogador que tem um custo-benefício muito alto nesse momento. É importante que o torcedor também valorize muito isso, tá? Um jogador que, com tanta coisa acontecendo, quer ficar e quer jogar no G3X. Então, né, não posso falar mais, mas que o torcedor que me conhece, eu pediria também pro torcedor, aí é só pro torcedor do G3X, muito respeito aí para todos os wildcards, mas muito respeito principalmente aí pela questão do Wembley, em todo esse mercado inflacionado ali. Para a gente é muito bom conseguir manter todos os wildcards. Então, partindo desse princípio, galera, a gente não poderia contratar nenhum wildcard, tá? Inclusive, até por essa questão, a gente acabou trocando, né, vendendo ali, não sei qual seria a palavra, mas é uma venda, né, do chaveirinho para o fluxo, né? Então, uma venda para nós que era necessária, a gente precisava decidir, a gente precisava entrar, e o chaveirinho era um dos jogadores que tinha já uma proposta na mesa. A gente precisaria escolher, e a gente só tem a agradecer ao Chaveiro, é um cara sensacional. Cara, que moleque trabalhador, que moleque bom de bola. Infelizmente, a gente não conseguiu segurar ele, não pode ter mais de 6 wildcards, ou vai ter que ficar esperando alguém lesionar e fazer a troca,
ou ter que, né, gerenciar uma coisa que para esse momento a gente não tem como gerenciar e ainda pagando um valor que outra equipe está oferecendo, né? Então é meio que você ter um ativo que não vai jogar, mas que você vai pagar. Então a gente conversou com o Chaveiro, deixou sempre muito claro para ele. Ele também foi muito sincero, ele tinha sempre vontade de ficar, mas ele queria, obviamente, também ser útil, estar jogando. E eu queria até aproveitar para agradecer publicamente, não o jogador, porque o jogador que o Chaveiro todo mundo já conhece, mas agradecer publicamente a pessoa que ele é. Saber que as portas dele no G3X estão muito abertas sempre e que a gente torce para ele sempre. Eu, principalmente, tenho um carinho especial. Espero que ele não jogue bem contra o G3X, claro, mas também acho que tem que ficar claro aqui um agradecimento ao atleta por, né, todas essas coisas que acontecem. É muito importante quando a gente tem um atleta ali dessa forma, né? A gente fala, né? A gente acaba perdendo também o Batman nesse mercado. A gente tenta, né? Tentou fazer alguns movimentos parecidos com um do que rolou ontem ali pelo de Brados. É claro que no nosso caso aqui no Brasil não deu. A gente tentou fazer alguns movimentos, tentou fazer o máximo que deu ali para o Batman. Também tem um atleta que jogou a Mena, que a gente também tentou esses movimentos, porém ele recebeu uma proposta bem alta, e aí ele decidiu por outra equipe. Não foi citado ainda o nome desse atleta, então não vou citar, logo mais aí deve ser anunciado por uma das equipes, mas não conseguimos. Então nesse momento aí a gente também só fica com 6 wildcards. A gente precisava, era uma regra da liga, você precisa terminar ali, né, com 6 mais 6, e aí a gente iria para os nossos draftados. Isso aqui é bem importante, né, porque aqui eu tô abrindo um pouco o coração, eu tô sendo, né, 100% sincero. Eu sei que vai ter taxada, porque a galera adora pegar qualquer coisa para taxar, mas abrindo 100% o coração, é muito bom ser G3X, né? Eu acho que nos prepara profissionalmente pro que e não tô falando que os outros não são, tá? Mas sentindo no G3X porque ser um grande clube. E por mais que a galera fale, 2025 a gente não teve título, apesar de grande parte ter tido título, eu tive no começo de janeiro, né? O 2026 agora já teve o Vamp e 4 atletas nossos campeão do mundo. O Barata foi campeão, eu fui no passado, né? Que foi em 2025. Mas o G3X não conquistou título em 2025. Em 2024, sim. 2025 tiveram 2 campeonatos, o único time que conquistou título foi a Fúria, né? Então não é também como se, nossa, só o G3X não conquistou o título, né? É um time dos 10 que conquistou. Claro que não é o que a gente quer conquistar título, mas o G3X ele é um time, né? Até nisso, né? Ele é muito cobrado e a gente acaba tendo, né, uma corda sempre esticada muito forte. E a gente tem entre os nossos wildcards, né? Desculpa, entre os nossos draftados também sempre um olhar, né, de que parece que a gente pode anunciar o El como draftado, né, que a gente pode anunciar muita gente aí como draftado e mais um mercado, né, mais um dos 2 que já tiveram no passado e mais esse, né, mais um mercado em que o G3X sai e pessoas acreditam, e aí tudo bem, quem realmente está estudando e acredita nisso, mas pessoas acreditam em memes ou brincadeiras de que o draft não foi bom. Nós temos, galera, mais de 70% de jogadores draftados que viraram wildcard, jogaram até Copa do Mundo. Tem um aí que jogou Copa do Mundo, né? Salve Agnello. Jogadores que saíram do G3X e todos foram picados até o pick 4 no primeiro draft. Então, assim, talvez não esteja tão ruim, né? Eu até peço para que todo mundo faça o exercício de descobrir quem é o 5º e o 6º draftado de cada time. Então, normalmente, o 5º e o 6º draftado de cada time, ele não é um cara que vai aparecer e vai jogar tanto no primeiro split dele. Então, isso é uma coisa normal, né? Mas pro G3X não tanto. A gente esquece, às vezes, de olhar pro primeiro e segundo draftado e olha um pouco mais ali pro 5º e 6º, né? E isso é um ônus de ser um clube tão grande igual é o G3X, né? Então a gente vê outros times fazendo drafts, outros draftados ali que passam desapercebido. E mais uma vez eu tô citando isso apenas para abrir o coração e para dizer que, né, dos nossos draftados que estão aí, a gente acabou dispensando o Carranque e o Ebert. Agradece muito eles também por tudo que aconteceu. Se dedicaram muito para o G3X,
né? É uma ideia que a gente tinha ali, precisava de um jogador defensivo. A gente tem também essa questão do pivô, que agora a gente trouxe com o Tom, né? O Tom também podendo fazer essa função. Então, na questão do Carranca, também não tinha mais espaço. Agradecer os dois por ter estado ao G3X. E aí a gente ficou com 4 wildcards, né? A gente teria então os wildcards, tirando o Herbert Carranca, a gente teria o Braga, que é um segundo goleiro. É importante dizer que o Braga é novo e o Braga é um jogador, e a gente vê que não sai tanto, né? A gente vê muitos problemas em segundos goleiros, né? E a gente tem no nosso perfil a questão de que a gente tem muita solução. Um goleiro que é bom, que está evoluindo, né? Não é um goleiro ali que vai disputar agora para ser um goleiro wildcard, né? Longe disso, claro, o Braga, mas é um goleiro que gosta de estar no G3X, é um goleiro que tem presença em todos os treinos, é um goleiro que se esforça muito, é um goleiro que tem pouquíssimas, 0 reclamações. Isso é muito importante também para a gente acabar não fazendo loucura. A gente teve outros goleiros que até entraram em contato, mas pessoas que querem, que precisam de mais para estar no G3X, e nesse momento a gente prefere manter. Tem o nosso goleiro, nosso paredão barata, e tem o nosso segundo goleiro, que é o Braga. Lembrando que espero que nada aconteça, mas se infelizmente acontecer algo com algum dos wildcards, né, por mais de 15 dias, você pode fazer uma troca. Então você não precisa necessariamente estar tão preocupado assim. Espero que não aconteça nada pelo primeiro split, mas então o Braga é uma pessoa que a gente queria manter e conseguiu manter. E é o único jogador ativo aí do G3X que não recebeu sondagem, né? Porque tivemos sondagens pelo João e tivemos propostas oficiais pelo Messias e pelo TH, mesmo o TH estando protegido. Então, como eu falo, né? Não é tão ruim assim, né? Quando você pega de todos os splits para onde saíram os nossos draftados, né? A maioria deles, ou a maioria dos primeiros draftados, porque é óbvio que o 8º, 9º, 7º draftado no primeiro, o 5º e o 6º nesse, é óbvio que as equipes, nem no primeiro você tem certeza, né? Você tem equipes que o pique 1 foi dispensado, né? Então, eu acredito que erros fazem parte, né? Ninguém tem certeza do que vai se tornar um draftado, mas eu queria que, como eu falei, isso é pro torcedor, podemos discutir aqui, mas que a gente tivesse um pouquinho do olhar, um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais claro em alguns pontos pra gente ter ali um level ali. Mas eu sei que isso não vai acontecer, mas fica aí para o dia disso, para a gente ter um level um pouco mais justo, né? De como andam as coisas e como são as coisas mesmo. Porque o G3X, claro, pelo tamanho dele, ele entra muito em todas essas brincadeiras. Então, né, a gente tem jogadores que. A gente tem provavelmente o jogador mais atlético da liga, né? A gente tem 2 dos jogadores mais rápidos da liga no nosso time, mas obviamente que o zagueiro que jogou 2 minutos num jogo é o que vai fazer o G3X e o meme ficar que todo mundo no G3X tem que ter mais de sei lá quanto, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que viver e que nos preparam também nisso, mas citar mais uma vez que foi bem difícil, tá? Mas bem legal ter conseguido manter João, Messias e TH. Eu acho que o TH não dispensa comentários, né? O TH é um futuro wildcard dessa liga, né? Messias foi duro, né? Foi muito tenso, e agradecer porque o Messias e o TH fizeram tudo sempre com muita verdade, sempre querendo ficar no G3X, mas expondo o que eles tinham, né? Claro, lembrando que o TH era protegido, mas a gente não quer também ficar segurando o jogador que tem alguma coisa muito boa, né? Claro que a gente quer exercer nossos direitos, mas também não é uma coisa que, né, nós vamos acabar com o sonho de alguém, e nós conseguimos ali manter os atletas, conseguimos ali fazer com que os atletas confiassem mais uma vez no projeto, e o torcedor também acredito que fica feliz de ter o TH e Messias. João, como eu sempre falo para vocês, torcedores, né, e aí vocês podem me cobrar o Vamp, mas eu posso colocar aqui a cara um pouco mais, né? O João, a gente falou que seria um pique, a gente já disse isso, né? Que seria um pique que seria de médio e longo prazo. A gente acredita nisso agora, né? O médio e longo prazo não era aquele split. Esse ano o João precisa mostrar. E aí vocês podem me cobrar, né? Porque a gente acredita muito no João, a gente sabe que ele tinha vindo de lesão e ele está se preparando bastante. Ele recebeu sondagem nesse penúltimo e último dia
em nenhum momento ele deixou muito claro para todas as sondagens que ele não quer sair do G3X, que não para nem fazerem proposta para ele. Então também é importante saber que o João, ele também, eu brinco com ele que a gente tem uma dívida de brincadeira, né? O G3X para com ele para que ele consiga mostrar e ele para com o G3X para que ele jogue bem ali e a gente consiga ter tudo que a gente espera. Vamos ver, né? Como eu falei, infelizmente o futebol ele não tem garantias, mas a gente está muito feliz de ter o João e feliz que ele está aí. E com isso, falando desses 4 jogadores, ficaram faltando 2, né? E aí desses 2 jogadores, como eu falei, a gente teve já o anúncio do Marinho, tá? Foi um anúncio para vocês entenderem como o mercado para a gente era muito mais defensivo. E faz muito sentido, né? Se você olhar para o time campeão, que é a Fúria, o time campeão que é a Fúria também fez poucos movimentos no mercado, porque o grande ponto é você segurar o dedo, segurar o cara aqui e ali, fazer o meio de campo ali com o que você tem, fazer as suas trocas, né? A Fúria talvez possa ter uma troca ali também de wildcard, no caso deles, no nosso a gente não quis fazer, né? Não sei se vai ter ou não, tá, galera? Só para dizer. E aí, poucos movimentos, e a gente tinha desses movimentos. Um claramente era um movimento defensivo, tá? Como eu falei, a gente buscou tentar fazer alguns movimentos que, né, entender alguns movimentos pelo regulamento que não eram permitidos, e aí a gente não vai fazer, obviamente, por não ser permitido. Conversou com o atleta que seria permitido vir como jogador, inclusive que algo que foi, né, viralizado ontem pelo mecanismo ali do Dibrados. Muito parabéns, Elaine, Alan, Tilt, com a questão do Luan. Mais um desses atletas aí, ele já tá com uma proposta, como eu falei no começo, uma proposta muito boa para ele, provavelmente para ser o wildcard, né? Ninguém citou esse atleta ainda, mas acredito que logo mais deva estar sendo citado aí. E aí a gente veio para o Marinho, é um jogador que já treinou com a gente tem um scout dele, o Emerson inclusive deve estar para postar aí, o Emerson, o Vamp aí, um jogador pra gente, e como a gente fala, galera, que vem para ajudar a compor a rotação de elenco, né? A gente tem 6 wildcards, que esses são os jogadores mais importantes de cada equipe, né? É outro ônus do G3X, parece que o G3X é o único que o wildcard não pode ser importante, né? Fala, pô, o G3X depende do wildcards. Meu amigo, todos os times dependem do wildcard, né? Na liga você depende muito dos 6 caras que você escolheu, né? São os únicos 6 que você pode escolher e fazer uma proposta maior, né? Então é óbvio que esses 6 têm mais cobrança e é óbvio que o time tem que depender desses 6, né? Não é só depender desses 6, mas tem que depender desses 6. E até nisso o G3X gera discussão, né? Parece que o G3X ele tem que ganhar um campeonato com 6 draftados jogando, né? E não é assim que acontece em todas as equipes, inclusive na única que ganhou. A grande importância do time sai dos wildcards, né? Dedo, Jefinho, Lipão, Lelete, Vitão, né? São os jogadores ali que a gente sabe que são, né, a grande base ali da Fúria. E no caso do G3X também, a gente tem Kelvin Andreas, Wembley Barata agora, Rufino e Tom, né? Então, muito legal aí pra gente que a gente tenha esses jogadores com a gente. Sobre a questão, então, do Marinho, a gente pega esse outro jogador para fazer essa composição. É um jogador que é defensor, mas vem do salão, então também tem uma mobilidade boa, tá? Não é um jogador que vai ficar área a área, mas é um defensor que tem uma mobilidade boa e é um defensor que a gente espera usar de algumas formas também. Agora, a partir de hoje, né? Temos já o primeiro treino com ele e aí a gente vai também, claro, definindo isso com ele, definindo isso junto com a comissão para ver o que vai ser melhor. Então, o Marinho, né, que foi nosso primeiro movimento, era um movimento assim que ficou bem tranquilo para a gente. Agradecer a Nive também, porque quando a gente citou que queria, a Nive foi muito solícita e fala, ó, a gente, nossa equipe tá mudando para o Piauí, para ele é difícil, a gente não vai fazer nada para defender, podem ficar com ele, também a gente já conversou com ele, é um cara de muito caráter também. A Nive elogiou também muito o pessoal, o Marinho, e obrigado aí também, Nive, por toda essa relação amigável ali nessa questão da contratação do Marinho. Nivelados está forte pra caramba também, vai vir timaço, né? Mais vídeos pra frente eu vou falar sobre os outros times, ou o que eu acho dos outros times, né? Mas bem-vindo, Marinho, e vamos nessa. E aí ficou faltando, obviamente, né? Todo mundo sabe da nossa questão
com o nosso ala canhoto, né? Então, nosso ala canhoto era muito necessário também que a gente tivesse esse ala canhoto, e para a questão também de ter essa, vamos dizer, né, tanto essa rotação de minutagem com o João, quanto a ideia do perna certa, perna invertida, quanto a ideia de um time mais agressivo quando quiser jogar com mais jogadores área a área, né? Então, jogadores que a gente acredita que consigam fazer essa função área a área. Sendo muito sincero, né, o Vamp sabe disso e até falo aqui abertamente, é um jogador que eu gosto há muito tempo, tá? Existem jogadores aí meio low profiles na liga e para mim o Rian é um deles. Eu sempre gostei do Rian. O Rian para mim fez gols importantes e entra em momentos importantes na Fúria, obviamente que menos, né, do que jogar toda hora, porque tem o Lelete ali na área, então, e aí, na ala, e aí tem né, como a equipe joga e etc. Mas para mim era um jogador que já não é desse split, que é um jogador que sempre eu gostei, né? Tem esses tipos de jogadores, né? Tem o menino do Dendele também, o Repúlio, que é um jogador também meio low profile, que eu acho um bom jogador desse ala canhoto também. Então, assim, a gente precisava de um ala canhoto, e quando a gente viu ali que o jogador Nicolas estava disponível, a gente começou a conversar com ele, e não só com ele, né? Então a gente fez essas conversas. A gente não tem uma ordem ali, vamos dizer, de prioridade, porque existe uma ordem na cabeça de cada um da comissão e cada um da diretoria, mas quando você começa a conversar com os atletas, você vê o que os atletas querem, né? Então, quando a gente conversou com o Keno, né? O Keno, ele tinha uma proposta, foi uma briga que ali a gente fez a nossa proposta, ele decidiu por ir pela Fúria, e a gente acabou, a gente, né, não tem essa muito o leilão, né? Então decidiu, show, para ele vai ser importante. O Keno foi muito sincero, né? Não teve, né, o vexame ali, vamos dizer, que foi de 3 times achando que o cara ia jogar no time dele, né? O Keno falou pra gente, por isso que nem apareceu a proposta do G3X na Kings League, porque a gente já sabia que ele não iria querer vir, ele foi sincero com a gente, e vida que segue, né? Então foi isso. O Nicolas, ele, né, teve conversas com a gente, mostrou interesse, etc. E aí, por isso, a gente fez a proposta, como já foi explicado, né? Eu ainda que tive conversas com ele, né? Então, como já foi explicado, quando apareceu lá na liga, primeira mensagem que eu mandei, falei, ó, galera, aqui né, nós somos o G3X, todos nós decidimos juntos, mas a minha opinião, a hora que apareceu isso, antes mesmo dele entrar online, a hora que apareceu que tinha proposta, o Dendele falou que ele queria jogar lá, e o estagiário falou que tinha comprado passagem, eu postei no grupo, falei, ó, galera, opinião minha aqui, tá? Eu estaria desistindo desse cara, não quero mais esse cara no G3X aqui, mas isso é minha opinião, né? E aí acabou que, né, um segundo depois, Vamp, todo mundo ali do grupo concordou, e aí a gente já retirou, já teve essa chance retirada, e aí a gente estava nas conversas com o Rian que também era da Fúria, então tinha essa questão da Fúria poder segurar ou não, a questão dele ver ou não o que seria. Ele conversou com a Fúria, como trouxe o Keno, acredito que a minutagem dele diminuiria bastante, claro que daria para usar, mas diminuiria bastante. Aí o Vamp conversou diretamente com o Dudu, o Rian conversou com a Fúria também foi super ok, falou, cara, não, beleza, se fizer a proposta, se ele quiser ir, a gente não vai defender, e ele falou que queria vir para o G3X, então o Rian também chega para completar essa última função. Temos, então, o nosso time formado aí para esse split, tá, galera? Muito obrigado aí a todos os torcedores. Eu tenho visto, né? Tem aparecido pouco, mas eu tenho visto muitos comentários e o torcedor aí do G3X, claro que com as cobranças dele, com as dúvidas dele, com as opiniões, mas eu tenho visto que agora a torcida do G3X também tá. E eu não falo isso no mau sentido, não, tá, galera? Tô querendo tá entendendo um pouco mais de Kings, né? Entendendo um pouco mais de movimentos, entendendo um pouco mais de que não dá, né? Óbvio que os times que mais vão se movimentar e que mais vão fazer grandes anúncios são os times que não têm time, né? Quem não tem time vai anunciar novos caras, né? Então é óbvio que 3 times ali vão ser times que vão aparecer todo dia no mercado, porque eles não têm nem jogador, né? Então eles precisam ter anúncio toda hora. E o G3X e a Fúria também, né? Como a Fúria fez exatamente o mesmo número que o G3X de ações ali. E mais alguns outros times que já estão com uma base formada vão fazer menos movimentações.
e isso fica o nosso split, deve começar dia 9 de março, pelo que eu vi aí os sites, tá? E vamos que vamos então, logo mais aí chegam os anúncios oficiais, todo mundo já sabe, né, dos nossos wildcards, o próprio Gal já falou, por isso que eu já tô fazendo esse vídeo. Vamos junto, tá? Rumo ao título, precisamos trazer esse título, mas é isso, né? Temos também outras coisas aí estruturais que, se Deus quiser, vão sair já nesse finalzinho desse split, então teremos boas notícias e boas coisas aí, mas acredito que é isso, né? Entendo todas as cobranças, mas no Brasil só tem uma equipe que ganhou título, porque só teve, né, um split e uma cup, essa equipe foi a Fúria, então as outras 9 não têm título desse split Brasil, e pelo menos o torcedor do G3X, a cada 10 vezes que ele vai para a arena, e estatisticamente 8 e alguma coisa ele vê o G3X ganhar, né? Então também é uma coisa que precisamos melhorar para ganhar a hora de levantar troféu, mas também é uma coisa que o G3X tem de diferente aí, e espero que a gente consiga manter nisso, quem sabe mais alto do que isso, né? Quem sabe a cada 9 agora, que tem 9 rodadas. Vamos que vamos, galera. Bora! E tamo junto, torcedor. Salve pra Topar, hein? Tem agora sócio torcedor da Topar. Olhem lá, vou tentar deixar o link aí.